Boa tarde, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a hanseníase. Como eu falei para vocês, eu vou começar a gravar aulas não só para sábado, eu vou gravar algumas aulas durante a semana também, porque eu parei para dar uma olhada na apostila e a matéria não é tão curta como eu imaginei, né? Tem bastante coisa que é de grande importância, mas que na apostila ela está bem resumida e eu não costumo, eu costumo sempre dar bastante detalhes sobre as patologias, né, e tudo mais. Então eu vou gravar essas aulas durante a semana só para a gente ficar com, só para a gente não ter, só para a gente ter tempo de sobra, né? Porque aí vocês conseguem ver, assistir às videoaulas em outros momentos. Não precisa ser, aula de sábado, vou assistir sábado. Não, você pode assistir domingo, você pode assistir segunda-feira, você pode assistir de madrugada e a gente tira a dúvida. Não tem problema. Assim eu consigo colocar, deixar a matéria em dia, né? E a gente consegue sanar as dúvidas, tá? Aula de hoje a gente vai falar sobre hanseníase. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a hanseníase, mas a hanseníase é uma doença que ela tem várias diretrizes, né? Uma pessoa que tem hanseníase, ela não vai ter os mesmos sintomas de outra pessoa que também está acometida pela hanseníase, né? Cada pessoa possui o seu sistema imunológico específico e algumas pessoas elas possuem uma certa facilidade, é como o anticorpo dela, os anticorpos, né? Eles sejam reforçados para a bactéria. A hanseníase é uma bactéria, tá? Para essa bactéria, que é o agente etiológico que causa a doença chamada hanseníase. Mas vamos devagarzinho. Então, uma pessoa que possui um exército bom para combater a hanseníase, ela vai ter determinados sintomas. E outra pessoa que o exército dela está cansado, tá, né? O pessoal não está comendo direito. Esse exército são os anticorpos, tá, gente? O pessoal não está se alimentando direito. Ela vai ter sintomas diferenciados. Óbvio que vai ser muito mais prejudicial. E alguns sintomas, no caso não são sintomas, na verdade são algumas lesões, alguns prejuízos que a hanseníase causa na pessoa são irreversíveis. Então, é necessário que faça um diagnóstico muito precoce da hanseníase para que a pessoa não fique inválida, né? A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Os aspectos epidemiológicos da hanseníase. Como eu disse para vocês, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, tá? A evolução dela é lenta, tá? A hanseníase ela é uma bactéria que a gente pode se dizer que ela é prima, tá? Prima da tuberculose, tá? Ela vai se manifestar principalmente através de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos. O que acontece? Esse bacilo de Hans, né, porque a gente chama de bacilo, é porque é uma bactéria em forma de charuto, né? É como se fosse como se fosse esse meu piloto aqui, né? Então, então essa bactéria é em forma de um charuto. Então a gente chama de bacilo, tá? A tuberculose também é em forma de charuto. Por isso que é bacilo de Koch. Então vamos lá. Essa bactéria ela tem muita afinidade por células, é, por células cutâneas, que são essas células da nossa pele. E também tem bastante afinidade por células neurológicas, tá? Que são o nosso sistema neurológico de maneira geral. Mas normalmente ela acomete essas células neurológicas periféricas, né, dos braços, mas pode acometer o corpo todo, tá? Inclusive pode acometer os órgãos internos. É raro, mas pode acometer numa hanseníase que ela é chamada de
é como se fosse uma hanseníase em que a pessoa não tenha um bom exército, né? Vou tentar lembrar o nome dela. Multibacilar, tá? A hanseníase multibacilar é uma hanseníase que a pessoa ela não possui uma boa resposta do sistema imunológico. Então, a pessoa que tem essa hanseníase multibacilar, ela pode ter hanseníase em qualquer trecho da pele, tá? Em qualquer região do corpo, tá bom? Mas a gente vai ver isso devagar, porque eu estou dando muita informação e não estou colocando essas informações de maneira acentuada. A gente vai devagarzinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, a hanseníase é uma doença, né, que ela é causada por uma bactéria, tá? Na verdade, a hanseníase é a lepra, é a famosa lepra. Só que foi mudado o nome para hanseníase, porque um médico norueguês fez algumas descobertas e tal, e aí mudaram o nome para hanseníase, porque lepra tinha uma, até hoje tem, né, na verdade. A pessoa ela fica muito sendo, a pessoa acaba sendo vítima de preconceito, né? É, falando isso com vocês sobre hanseníase, eu lembrei de um episódio da Bíblia, né? Acho que é uma mulher, não sei, é um homem, né? Na Bíblia diz que ele era leproso, né? E que Jesus curou e tudo mais. O que acontece? Provavelmente esse rapaz ele tinha hanseníase, tá? Então, assim, a hanseníase é sim lepra, só que o nome foi mudado devido ao preconceito exercido pela sociedade. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as deformidades, tá? A hanseníase ela vai causar incapacidades e deformidades que podem acarretar alguns problemas. E vocês sabem que lesões em células do sistema neurológico, meu amigo, já era. Não sei se vocês lembram aquele caso de uma gestante que foi atingida, né, na barriga, né, no útero, por uma bala, aí a criança morreu, a criança foi lesionada, né, na coluna vertebral, e aí eles queriam fazer estudo com essa criança, porque provavelmente aquela criança ali, ela ia nascer paraplégica, né, e aí o que acontece? Eles queriam ver se os nervos dela iriam se regenerar, já que ela era, né, ainda tinha meses de vida, né, iam se regenerar durante o seu processo de vida, processo de evolução. E aí a criança morreu e não teve como fazer essa experiência. Então, por que as pessoas que elas acabam tendo lesões nesses nervos, elas ficam paraplégicas, né? Ficam com atrofia muscular? É porque o sistema, essas células do sistema neurológico são células que elas possuem uma pequena quantidade de regeneração. Então, a pessoa que é acometida pela hanseníase e a hanseníase já está em um estágio muito elevado, a pessoa vai ter atrofia de músculo, né? As mãos, a gente chama de mãos em garra, porque as mãos ela vai ficando atrofiada, tá? O nervo ulnar, tá? Esse nervo ulnar aqui, ele vai ficando inflamado, ele vai ficando lesionado. Então, a pessoa ela vai ter essas dificuldades. E isso não volta. Se a hanseníase chegar a esse ponto, o paciente pode ficar curado da hanseníase, porque a hanseníase tem cura, porém isso não volta. Ele vai ficar inválido, ele não vai poder trabalhar, né? As regiões das manchas brancas, aonde está ali localizado o bacilo de Hans, né? Eles também vão ficar assim para sempre, né? Porque a pessoa ela vai ter ela vai perder a sensibilidade, ela perde a sensibilidade térmica, por exemplo, se a gente pegar gelo e colocar ali em cima daquela mancha branca que é causada pela bactéria da hanseníase, né? Porque a hanseníase ela vai acometer as células cutâneas,
Então ela vai acometer ali a melanina, vai ficar com uma mancha branca, os pelos eles vão cair, tá? E vai acometer também os nervos, né? Os nervos, lembrando, os nervos são responsáveis por nossos, pro nosso, para a gente saber, né? Se a gente está colocando a mão em algo quente. Então, já que ela acomete esse tipo de célula, né? E a gente colocar ali, essas células vão perder essa função. E se a gente colocar ali, por exemplo, um gelo, a pessoa não vai sentir, ela não vai conseguir distinguir se aquela substância que a gente está colocando ali é uma substância gelada ou se é uma substância quente. É um dos sinais e sintomas da hanseníase, que são um dos primeiros sinais, na verdade, né? Na verdade, o primeiro sinal é a manchinha branca. E aí, depois dessa manchinha branca, ela vai perdendo a sensibilidade térmica, depois vai perdendo a sensibilidade à dor, vai caindo os pelos, né? E por aí vai. Então, assim, perdeu a sensibilidade à dor, aquela região ali nunca mais vai ser sensível à dor. E provavelmente nunca mais também vai ter pelos, tá? Mas eu acho que eu estou dando muita informação em um curto período de tempo. Então vamos por etapa. Então vamos lá. Estas incapacidades e deformidades podem acarretar alguns problemas, que são esses problemas que eu acabei de falar para vocês, tais como diminuição da capacidade de trabalho, devido ao que a essa atrofia muscular, devido a essa incapacidade das células neurológicas, né, devido a essa inflamação dessas células, tá? Limitação de vida social e problemas psicológicos. Por que limitação de vida social e problemas psicológicos? Porque as pessoas têm um grande preconceito ainda, como que eu vou explicar para vocês? É preconceito, é preconceito. A pessoa tem preconceito com o paciente que é portador da hanseníase, mas as pessoas não sabem que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, beleza, mas ela é uma doença que para você ficar infectado, você tem que passar muito tempo, né, um período muito prolongado com a pessoa que possui esse bacilo. Né? Por exemplo, familiar, você tem que ser familiar dessa pessoa, porque aí você vai inalando esse bacilo, né? Porque o principal meio de transmissão é a inalação. Então você vai inalando esse bacilo, né? E aí com um período grande de tempo você vai ficar acometido pela hanseníase. Ainda mais a pessoa que é multibacilar, né? Se o paciente que tem hanseníase ele é multibacilar, aí é mais fácil dele estar infectando outras pessoas, porque tem muitos bacilos, né, nessa região aqui do sistema respiratório superior. Já a pessoa que é paucibacilar, né, ela tem poucos bacilos. Eu vou falar isso mais para frente com vocês, tá bom? Então, assim, problemas neurológicos e problemas sociais devido a isso, devido ao preconceito, né? Eu não sei se existe ainda, mas antigamente existia instituições que abrigavam pessoas que tiveram hanseníase, né? E elas chegaram a um estágio muito alto da hanseníase. Então essas pessoas tinham deformidades no rosto, né? A gente chama de rosto com aspecto leonino, porque ela tinha uma hanseníase multibacilar, né? Eram muitos bacilos, a pessoa não fez o tratamento ou o tratamento foi ineficaz, né? Porque teve uma época, há muitos anos atrás, na década de 40, que esse tratamento ele ficou ineficaz, o medicamento ele ficou resistente, o bacilo ficou resistente ao medicamento, tanto que hoje são vários medicamentos, né? São várias drogas combinadas que têm um resultado muito bom. Mas, enfim, existiam essas instituições que acolhiam essas pessoas, pessoas que tiveram hanseníase, tiveram tubérculos, manchas, mãos atrofiadas, e elas ficavam excluídas da sociedade, tá? Então, aqui, são responsáveis também pelo estigma, né, e preconceito contra a doença. Por isso, a hanseníase ela é uma doença curável. E quanto mais precocemente diagnosticada e tratada, mais rapidamente o paciente se cura. Vamos lá.
para frisar, a hanseníase ela tem cura, mas os defeitos que ela traz a longo prazo, se ela não for tratada, não tem cura, porque ela comete células do sistema neurológico, tá bom? Ela comete nossos nervos. Então, é aquela história que eu falei para vocês. Essas células neurais, neurológicas, elas têm uma pouca capacidade de regeneração. Por exemplo, se a gente perder um neurônio, por exemplo, dizem que a maconha faz destruição de neurônios. O maconheiro, não sei se isso é verdade, tá, gente? O usuário de maconha, os neurônios que ele perdeu ou que continua perdendo, ele não vai conseguir mais, né? Mas eu não sei se isso é verdade. É só um exemplo para vocês entenderem legal, tá? O agente etiológico. O agente etiológico, o que causa a hanseníase? É essa bactéria aqui, ó. Mycobacterium leprae. Então, né, é a lepra. E ela é, sim, prima da tuberculose. Tanto que os pacientes que possuem hanseníase, né, os familiares desse paciente, eles podem ser tratados, eles podem, não é ser tratados, mas eles podem ser vacinados com a BCG, que é uma vacina para tuberculose, para evitar a contaminação pela hanseníase. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Ou também é conhecida como o bacilo de Hans, né? E esse bacilo, ele é um parasita aqui, ó, intracelular obrigatório. Então ele se encontra dentro das células. Qual as células que ele tem mais afinidade? Ó, células cutâneas e células dos nervos periféricos, que se instalam no organismo da pessoa infectada, podendo se multiplicar. Essa multiplicação, ela é lenta, não é uma multiplicação rápida, tá? O tempo de multiplicação do bacilo é lento, podendo durar em média 11 a 16 dias. Tá? O período de incubação dessa doença, ela é normalmente, a média é de 5 anos. Tá bom? Então, assim, qualquer manchinha branca, é legal que já vá a um dermatologista para estar fazendo um exame clínico, um exame físico. Né? Assim, a hanseníase, o Brasil é o segundo país que tem mais casos de hanseníase. O primeiro país é a Índia, tá? A hanseníase, ela é de origem indiana e chinesa, né? Mas assim, para vocês terem ideia, a China, por exemplo, não é o segundo país. O Brasil é. Cerca de 30 mil casos por ano de hanseníase aqui no Brasil. Crianças e adolescentes também estão nessa estatística, tá? Mas ele vem diminuindo. Esses casos vêm diminuindo desde 1999, 2000, 2001, tá? E isso é muito bom. Aqui. A hanseníase tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade. O que isso quer dizer? As pessoas elas vão ficando infectadas, porém só poucas adoecem. Isso é devido ao quê? Cada um tem seu sistema imunológico, né? Então, assim, a maioria das pessoas, o sistema imunológico dela consegue combater a hanseníase, enquanto 10% dessas pessoas, elas têm, o sistema imunológico dela tem fragilidade para essa bactéria. Então, são esses 10% que vai estar adquirindo, normalmente, a hanseníase multibacilar, que é aquela que se espalha pelo corpo todo, e a gente vai ver os sintomas, vamos devagar, tá? O homem ele é reconhecido como uma única fonte de infecção, então nós somos o reservatório, tá? Embora alguns animais aparecem infectados pela hanseníase, mas não é muito comum, tá? Estatísticas. Professor, quem é que é mais infectado pela hanseníase, o homem ou a mulher? Se a gente for pensar como que é o método de infecção, a gente pode perceber que os dois têm a mesma capacidade de infecção, de se infectar. Porém, na prática, a gente percebe que o homem ele acaba sendo mais infectado. Uma pequena parcela só, né, a mais, uma pequena parcela a mais do que as mulheres. Porque o homem ele tem mais dificuldade de procurar uma assistência básica, até uma unidade básica, né?
E os métodos de higiene deles, não de todos, né? Mas assim, se a gente for comparar os métodos de higiene de homem com mulher, os homens eu acho que eles são um pouquinho mais porquinhos. Mas não são todos. Vamos lá. Modo de transmissão. Como eu falei para vocês, o modo de transmissão, o principal modo de transmissão é via, gotículas. Ah, professor, se é gotículas, que tipo de EPI eu devo usar para me precaver? Máscara cirúrgica, beleza? Máscara cirúrgica. Se a gente tiver a ideia de que a hanseníase, para a pessoa ficar acometida pela hanseníase, é necessário... Gente, deixa eu ver se eu tô gravando, que aí depois eu falo 30 horas e não tá gravando. Só um minuto. Tô gravando. Vamos lá, então. Para você ficar infectado pela... Vamos falar de nós, profissionais da saúde. Para a gente ficar infectado pela hanseníase, é necessário que a gente não use EPI e que a gente tenha um contato prolongado, com o paciente, né? Plantão de 48, nem existe mais, né? Só se a pessoa quiser cumprir plantão de outra pessoa. Plantões bem, né? Com aquele paciente ali, contato muito direto, e ainda assim é meio difícil. Por que é meio difícil? Porque se a pessoa está em uma unidade, a pessoa está, por exemplo, está internada pela hanseníase, coisa que não é comum, e a gente está prestando cuidados para essa pessoa, e a pessoa ela está fazendo a medicação. E a partir do momento que a pessoa começa a fazer essa medicação, em poucos dias esses bacilos são diminuídos, eles são praticamente erradicados. Por mais que o tratamento esteja muito prolongado, a gente vai falar sobre isso, dificilmente a pessoa vai estar transmitindo a hanseníase. Show? Então vamos lá. Só vamos revisar aqui para ver se não está faltando nada. O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. Animais, por mais que eles possam ter hanseníase, eles não vão infectar ninguém, beleza? O contágio se dá através da pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que elimina para o meio exterior, contagiando pessoas suscetíveis. Beleza? A gente já falou sobre isso. A principal via de eliminação do bacilo a principal via de eliminação do bacilo pelo indivíduo doente da hanseníase é mais provável porta de entrada no organismo possível para ser infectado na área superior. Já falei isso. O método de contaminação principal, sistema respiratório, tá? A gente inala o bacilo. A pessoa que está acometida pelo bacilo, normalmente essa pessoa que possui a hanseníase multibacilar, ela tem vários bacilos nessa região aqui, ó, superior, tá? E aí ela espirra ou fala, gotícula, tá? A gente tem risco de ser contaminado, tá? Professor, mas assim, eu tô pensando aqui, a hanseníase, ela também pode ser transmitida via aerossóis. Por exemplo, uma pessoa espirra, aí os bacilos sobem, e aí a gente inala e tal. Galera, olha, nas literaturas dizem que só é necessário a gente usar máscara cirúrgica. Mas se você tiver a oportunidade de usar uma N95, use. Use porque é aquela história, né? Prevenir é melhor do que remediar, tá? Mas, assim, é minha opinião, tá? Eu acho que é bom usar a máscara N95, só para tu ficar com a consciência mais tranquila, tá bom? Então vamos lá. Contagem através de versão. A principal violência eu já falei. Aqui. No entanto, para que essa transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada, tá? O aparecimento da doença na pessoa infectada pelo bacilo e suas diferentes manifestações clínicas depende de vários fatores. Da relação com o parasita, a bactéria e com o hospedeiro, e pode ocorrer, né? E pode ocorrer também incubação até 7 anos. A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no entanto, raramente ocorre em crianças, porém existe,
tá? Observa-se que crianças menores de 15 anos adoecem mais quando há um maior, uma endemia. A hanseníase, ela é endêmica. E o que isso quer dizer? A diferença de endemia para epidemia é geograficamente falando o quanto a doença ela consegue se abranger. Por exemplo, a gente tem epidemia de dengue na estação do ano qual normalmente é no verão e nas regiões mais tropicais. É uma epidemia de dengue, porque a dengue tem em Caxias, tem em Nova Iguaçu, né? A dengue ela tem praticamente em toda a Baixada Fluminense, é mais comum em regiões tropicais, né? Agora, se a dengue só tivesse aqui em Nova Iguaçu é muito grande, ó, tem uma endemia de dengue aqui no centro de Nova Iguaçu, e essa dengue, ela não vá se abranger, beleza, ela é classificada como endemia, tá? E a endemia a gente não sabe quando ela vai surgir, diferente da epidemia. Normalmente todas as epidemias a gente sabe quando ela vai surgir. Exemplo, dengue, zika, chikungunya, porque são as mesmas situações que elas vêm junto, né? Porque o vetor é o mosquito e tudo mais. Aqui senão a gente vai falar de parasitologia. Mas um exemplo, epidemia é isso, quando vai de município para município, de cidade para cidade, tá? Endemia é quando fica restrita de uma pequena localidade. Pandemia, quando vai de continente para continente. Exemplo, AIDS, Covid-19, tá? Então vamos lá. Eu não lembro onde eu parei. Aqui, a hanseníase ela pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos sexos. Isso eu já falei com vocês. A incidência é maior nos homens do que nas mulheres. Já falei isso para vocês. Quando a pessoa é doente, ela inicia o tratamento quimioterápico, ela deixa de ser transmissora da doença, já falei para vocês. Pois as primeiras doses da medicação já conseguem ter uma grande efetividade para estar matando esses bacilos, tá? E vai tornar eles incapazes de infectar outras pessoas. O diagnóstico precoce da hanseníase e o seu trabalho adequado evitam a evolução de doença, consequentemente impedem a instalação das incapacidades físicas provocadas por elas. Quais são as incapacidades? São aquelas incapacidades por vocês, que eu falei com vocês. Meu Deus, atrofia muscular, né? Os nervos, o músculo, eles vão ficando atrofiados, vai causar uma inflamação no nervo, tá? A hanseníase mata, tá bom? Se a pessoa tiver uma inflamação generalizada em determinados tecidos e até em órgãos internos, ela vai levar a óbito, tá? Não é muito comum, tá bom? Mas a gente pode observar que hoje em dia não, mas antigamente era comum as pessoas serem acometidas pela hanseníase e aparecerem com essas incapacidades, né? Atrofia, não consegue fechar a mão devido a uma inflamação do nervo ulnar, tá? Que é esse nervo aqui, tá bom? Que passa mais ou menos aqui, né? Vem da ulna, ele passa mais ou menos aqui e ele é responsável por alguns movimentos das nossas mãos. E eu vou botar umas imagens para vocês depois, tá bom? Então vamos lá. Os aspectos clínicos da hanseníase. Ela vai se manifestar através de aspectos dermatológicos e neurológicos, como eu já falei para vocês. Vai ter alterações neurológicas, quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem causar incapacidades físicas que podem evoluir para deformidades. Já falei isso com vocês também. Aqui tem sinais e sintomas, tá? Dermatológicos. Galera, se vocês estudarem pela apostila, vai ser top, tá? Eu enviei o slide porque eu gosto de sintetizar, otimizar para ter um melhor entendimento. Mas, pô, a apostila tá legalzinho, tá bacaninha. Então vamos lá. A hanseníase ela manifesta-se através das lesões de pele que apresentam com a diminuição ou ausência da sensibilidade. Então, primeiramente, a pessoa vai ter uma lesãozinha na pele esbranquiçada. Ponto. Ó. Manchas pigmentares ou discrômicas resultam da ausência, na diminuição do aumento da melanina. Então, a melanina ela vai diminuir,
né? Então a pele vai ficar esbranquiçada, tá? Ou depósito de outros pigmentos ou substâncias na pele, tá? A placa é uma lesão que se estende em superfície por vários centímetros, pode ser individual ou constituir aglomerado de placas. Ela pode ser uma placa aqui, uma placa aqui, uma placa aqui, ou pode ter aglomerados, várias plaquinhas, umas perto das outras. Normalmente, a pessoa que tem a hanseníase multibacilar, ela tem diversas placas, né? Tem diversas lesões cutâneas. Enquanto a pessoa que tem a paucibacilar, ela tem poucas lesões, né? Os sintomas são bem mais brandos, tá bom? Infiltração. A infiltração é o aumento da espessura e a consistência da pele, né? É como se tivesse realmente uma infiltração de água no tecido cutâneo, tá? Tem aqui também tubérculo, tá? É uma pápula, é um nódulo, né? É como se fosse um... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um cisto sebáceo. É como se fosse um cisto sebáceo sem sebo, sem secreção dentro, tá? E o nódulo é uma lesão sólida, muito parecido com o tubérculo, tá? Aqui está dizendo que é o seguinte, ela pode ser de 1 a 3 centímetros de tamanho, tá? Tá coçando muito. E é o processo patológico, que é localizada na epiderme, derme, hipoderme, pode ser uma lesão mais palpável que visível. Ela pode acometer os 3 tipos de pele, tá? E a gente consegue perceber palpando, tá bom? Diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico aqui. Gente, o diagnóstico, o médico, ele vai fazer a consulta, né? A consulta médica, tá? O enfermeiro, ele vai fazer a consulta de enfermagem e vocês vão meter bronca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para baixo, tá? O diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. O médico consegue diagnosticar a pessoa que tem hanseníase só fazendo um exame físico, tá bom? Existem outros tipos de diagnóstico? Existem, tá? Mas quando chegar em diagnóstico eu falo para vocês. Então vamos lá. As lesões, elas podem estar localizadas em qualquer região do corpo e podem também acometer a mucosa nasal e a cavidade oral. Então, algumas pessoas que possuem o bacilo de Hansen podem apresentar rinite, mas é uma rinite devido a esses bacilos, né? Porque esses bacilos, eles podem estar acometendo aqui a região do sistema respiratório. Já falei isso para vocês. Na cavidade oral também pode acontecer, não rinite, mas sim um acometimento. Eles ocorrem, porém, com maior frequência na face, orelhas, nádegas, braços, pernas e coxas. Na hanseníase, as lesões de pele sempre apresentam alterações de sensibilidade. Primeiro, não vai apresentar alteração de sensibilidade. Primeiro vai apresentar a mancha branca, tendo sensibilidade. Essa mancha branca, essa lesão, né, que ela não tem pigmentação, ela vai posteriormente apresentar uma sensibilidade, não, uma falta de sensibilidade térmica. E depois dessa falta de sensibilidade térmica, ela vai apresentar uma falta de sensibilidade à dor. Tá. Foi. Sinais e sintomas neurológicos. Gente, eu tô vendo aqui o que eu já falei para não ficar falando de novo. Eu falo rápido, falo muito. Beleza. Aqui. Essas lesões são decorrentes de processos inflamatórios dos nervos periféricos, mais conhecidos como os neurites, e podem ser causados tanto pela ação do bacilo nos nervos, como pela reação do organismo ao bacilo, tá? Ou a ambos. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas possuem um exército muito bom, anticorpos bons, e esses anticorpos, quando vão acometer o bacilo, acabam acometendo também as células nervosas, os nervos, né? Então esses nervos eles podem ser acometidos pelos nossos próprios anticorpos também, tá? Aqui, elas manifestam-se através de dor e espessamento dos nervos periféricos, perda da sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos olhos, mãos e pés, perda
de força nos músculos inervados por esses nervos, principalmente nas pálpebras e nos membros superiores e inferiores. A neurite geralmente manifesta-se através de um processo agudo, acompanhado de dor intensa e edema. O diagnóstico da hanseníase ele é realizado através do exame clínico, como eu falei para vocês, tá? Quando se busca os sinais dermatoneurológicos, tá bom? Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta um ou mais das seguintes sintomas. Ah, legal. Isso aqui são um esqueminha, né? Lesões de pele com alteração de sensibilidade, é o primeiro ponto, que é essencial. Acometimento dos nervos com espessamento neural, tá? E baciloscopia positiva. É quando eles colhem, por exemplo, a gente um exame, para fazer esse exame de baciloscopia, o que a gente faz? Vou tirar aqui, não preciso tirar não. A gente vem nessa região aqui do nódulo auricular, né, do nódulo aqui da orelha. Dentro desse nódulo aqui, a gente possui líquido. Esse líquido, ele se chama linfa. E aí, o que a gente faz? Faz uma pequena lesão nesse nódulo aqui e pega a linfa que está nesse nódulo. Entendeu? Se você lesionar o seu nódulo e sair um líquido, esse líquido é linfa, um líquido esbranquiçado. A gente pega essa linfa que saiu desse nódulo e a gente vai fazer um esfregaço. A gente vai passar essa linfa num pequeno pedaço de vidro e vai levar para o laboratório. E chegando no laboratório, a gente vai poder observar se tem os bacilos, tá? Então a gente também pode fazer esse tipo de diagnóstico, tá bom? E aí se tiver bacilo, deu positivo. Não teve bacilo, deu negativo. Uma coisa também que é bastante legal. A partir do momento que o paciente está positivo para hanseníase, outra coisa. Perdão, é muita coisa. A gente vai falando muita coisa, vai lembrando de muita coisa, gente. Tem um tempo que eu não falo sobre hanseníase, então, assim, as coisas que vai vindo na minha mente, eu vou falando porque são informações importantes. Em 2018, eles já estavam tentando fazer um teste rápido para hanseníase, tá? Então, assim, cara, ia ser de extrema importância, tá bom? Para a unidade básica, nossa. Cara, a unidade básica é onde estão os profissionais top. Bate na cabeça. Os profissionais top, eles trabalham em postinho de saúde. Médico, enfermeiros, cara, ali tem que manjar, né? Se eles não resolverem o problema ali, aí eles encaminham, mas o foco ali é resolver o problema, tá bom? Voltando pro que eu ia falar. Pronto, esqueci. Esqueci que eu ia falar. Só Deus. Calma que eu vou lembrar. Lembrei. Então, quando o resultado dá positivo, tem uma técnica, né? É um exame. Existe um exame que a gente faz o quê? Faz uma administração de bacilo atenuado. Pega o bacilo atenuado, administra esse bacilo numa região, tá? E aí, se essa região ficar com um caroço acima de 5, tá? Agora eu não lembro se é centímetros ou se é milímetros, tá? Eu vou pesquisar e vou ver no manual do Ministério da Saúde e envio para vocês. Mas eu acho que é centímetros. Não, é milímetros. Se for acima de 5, o que acontece? Quer dizer que a pessoa ela vai ter uma resposta boa à doença. Se não aparecer e for abaixo disso, quer dizer que a pessoa ela vai ter sim dificuldades. Os anticorpos estão combatendo essa doença, tá? Vamos descer. Já falei sobre o diagnóstico, já falei. O diagnóstico clínico, vamos lá. Já falei para vocês, mas vamos lá ver se tem uma coisa importante. Ele é realizado através do exame físico, onde procede uma avaliação dermatoneurológica, buscando identificar sinais clínicos da doença. Antes, porém, de dar o exame físico, deve-se fazer uma anamnese, colhendo as informações sobre história de vida, sua história epidemiológica, ou seja, sobre sua fonte de infecção. Aqui tem um roteirozinho, isso é importante. Anamnese. Vou selecionar aqui para você estar acompanhando, tá? A anamnese deve ser realizada
conversando com o paciente sobre os sinais e sintomas da doença e possíveis vínculos epidemiológicos. A pessoa deve ser ouvida com muita atenção e as dúvidas devem ser prontamente esclarecidas, procurando-se esforçar a relação de confiança existente entre os indivíduos e os demais profissionais da saúde. Avaliação dermatológica. A avaliação dermatológica visa identificar lesões de pele próprias da hanseníase, pesquisando a sensibilidade nessas lesões, tá? A alteração da sensibilidade nas lesões de pele é uma característica típica da hanseníase. Então, galera, uma coisa também que eu lembrei aqui que é de extrema importância. Antes, quando ocorre essa lesão, existe um testezinho que é bastante legal. Por exemplo, eu tô com uma lesão aqui no meu antebraço, né? Tem uma partezinha branca aqui. Se eu pegar com a minha unha, ou nem precisa ser com a unha não, e fazer um risco, um negócio assim, né? Vai ficar vermelhinho e depois vai ficar mais vermelho. Normalmente, quer ver quem é branquinho, ó lá, eu sou um pouco branquinho aqui. Se eu fizer assim, vai ficando vermelhinho e logo depois vai ficando mais vermelho. Quem tem hanseníase, se a gente fizer assim em cima, tá, da mancha, essa segunda etapa da vermelhidão não acontece. Aqui o meu tá vermelhão agora. Essa etapa aqui não acontece. Por quê? O nervo responsável por esse processo de pigmentação aqui, ele está lesionado pelo bacilo. Entendeu? E aí não acontece essa etapa. Aqui ficou vermelhão. Ó, tô sem hanseníase. Agora quem tem não consegue fazer. Né? Não consegue ter essa resposta, essa pigmentação. Aqui. Agora estamos aqui, ó. Classificação operacional para fins de tratamento quimioterápico. O diagnóstico, portanto, baseia-se na identificação desses sinais, desses sintomas, e uma vez diagnosticado, o caso da hanseníase deve ser classificado operacionalmente para fins de tratamento. Beleza? Esta classificação também é feita com base nos sintomas da doença. Aqui, tá. Tem a paucibacilar. Lembra que eu falei para vocês que a paucibacilar é quando o paciente ele tem hanseníase, porém o sistema imunológico dele consegue responder bem a essa bactéria? Então, tem a paucibacilar, que é dessa forma, e a multibacilar. A multibacilar é quando a pessoa ela tem a hanseníase, porém o sistema imunológico dela não é tão eficaz. Então, o corpo da pessoa fica à mercê da doença. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Peço um minuto para pegar um pouquinho d'água, tá? Fala, né? Pronto, galera, voltei. Então vamos lá. Paucibacilar, tá? PB e multibacilar. MB. Na paucibacilar, a gente vai ver que o paciente ele vai fazer uma anamnese boa nele, tá? Uma investigação boa, né? Cefalopodal, tá bom? A gente vai inspecionar, vai palpar, tá? O paciente da cabeça aos pés, tá bom? E a gente precisa perceber que esse paciente que possui a hanseníase paucibacilar, ele vai apresentar até 5 lesões na pele. Enquanto o paciente que já tem a hanseníase multibacilar, ele vai ter mais de 5 lesões, tá? Lesões cutâneas. Essa lesão, ela pode apresentar também
um certo aspecto de áspero, né? Um certo aspecto áspero. Não é muito comum, mas pode acontecer. E uma coisa importante, a lesão do pálse bacilar, ela fica um pouco mais avermelhada, muitas das vezes, um pouco mais avermelhada. Enquanto a do multibacilar, ela fica mais esbranquiçada. Por que que fica mais avermelhada? É sinal de que os anticorpos estão tentando combater o bacilo, bom? Eu não sei. Ah, eu vou mostrar para vocês aqui no slide, tá aberto? Eu vou abrir aqui o slide para mostrar, porque aqui na apostila não tem foto. E aí eu mostro para vocês, só um minuto. Vamos ver aqui, paramos em